Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Eu estou usando a Nova Almeida. A Bíblia mais utilizada no Brasil pelos evangélicos é a Almeida atualizada. E recentemente a Sociedade Bíblica do Brasil atualizou a sua linguagem, mantendo o mesmo estilo, a mesma fidelidade aos originais. Eu creio que essa Nova Almeida ela deve se tornar em breve a Bíblia padrão da Igreja Evangélica Brasileira. Quero recomendar a todos vocês. Daniel, capítulo 1. Queria fazer a leitura com vocês, por gentileza acompanhem, ou na sua Bíblia, no seu celular, iPad, que você tiver aí. Ou tablet, né? Porque quem não tem iPad é tablet, né? Isso foi terrível, né? Preconceituoso. Vamos lá, gente. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. O Deus de Nabucodonosor era Bel, que era a maior divindade da Babilônia, da Mesopotâmia, na verdade. Depois o rei ordenou a Aspenaz, se você está procurando nome para o seu filho, está aí a sugestão, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim de 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Queridos, uma das maiores necessidades que o povo de Deus enfrenta nesse mundo, ou tem nesse mundo, é manter viva
fé, a esperança e o ânimo. Muitas coisas concorrem, muitas coisas acontecem para tirar de nós a fé, a esperança e o ânimo. Primeiro, a prosperidade dos ímpios. A gente olha ao redor e vê gente corrupta, gente violenta, sem princípios e prosperando, né? Apesar da Lava Jato, mas prosperando, indo bem. E a gente pergunta, onde está Deus, que não vê essas coisas? Onde está Deus, que diz que é um Deus justo, que ama a verdade? A gente vê que esses homens maus e outros, eles nem sempre são punidos, não são apanhados, e quando são, eles conseguem escapar. Onde está Deus, que disse que puniria os maus? E para complicar a situação, aqueles que temem a Deus, que amam a Deus, que querem seguir como discípulos de Jesus Cristo, não poucas vezes enfrentam muitos sofrimentos aqui nesse mundo. Doenças, dificuldade financeira, problemas de relacionamento e tantos outros desafios que nós, pastores, conhecemos quando nós tratamos do nosso rebanho. Gente que teme a Deus, que ama Jesus, que quer viver como servos de Deus, mas assim mesmo o sofrimento bate na porta, às vezes são vítimas de injustiça. Agora mesmo, enquanto eu estou falando, em algum lugar desse mundo, nossos irmãos em Cristo, muitos deles estão em prisões, estão sendo arrestados, tendo os bens arrestados pela polícia, e não poucos estão sendo mortos. E a gente olha para tudo isso e pergunta onde está Deus. E para agravar o quadro, Deus às vezes aparenta estar silencioso. A gente ora, a gente pede, a gente suplica e não vê nenhuma resposta. As nossas orações parecem não tocar os céus e Deus parece não agir. Tudo continua como era antes, um dia após o outro. As coisas continuam do mesmo jeito, apesar do clamor do povo de Deus, apesar da aflição do nosso coração. Como resultado, não são poucos os cristãos, os jovens particularmente, que se tornam céticos, cínicos, incrédulos, indiferentes, duvidosos, desanimados, frios na fé. E em vez de influenciar o mundo como deveriam, eles acabam sendo influenciados. O livro de Daniel foi escrito exatamente para trazer esperança, confiança e fé ao povo de Deus num dos momentos mais críticos que esse povo enfrentou. Se você me perguntasse qual é o tema do livro, eu diria que é a soberania absoluta de Deus sobre todas as nações, sobre todas as circunstâncias, sobre os indivíduos e, portanto, sobre a história. O tema do livro é que Deus está no controle, embora não pareça, embora nem sempre isso seja aparente para nós. O tema do livro é que Deus vai intervir no mundo no momento certo. E todas essas questões que eu citei no início, um dia elas terão a resposta. Deus vai trazer o seu reino em sua plenitude. Portanto, ainda que tudo pareça ruim ao nosso redor, vale a pena ser fiel durante os momentos de crise, em que nós nos sentimos pressionados, nós nos sentimos moldados pelo mundo sem Deus e pelo mundo que tem outros valores. Daniel escreveu esse livro quando ele estava preso na Babilônia, quando ele era cativo do rei Nabucodonosor. Quando ele escreveu esse livro, Jerusalém, sua cidade natal, estava destruída. Era a cidade de Deus. O templo de Deus, construído por Salomão, estava derrubado. Havia sido saqueado. Os utensílios da casa de Deus haviam sido levados por Nabucodonosor para a sua própria terra. O povo de Deus tinha sido levado em cativeiro, aqueles que escaparam da espada. E o ímpio rei da Babilônia estava triunfando. Nabucodonosor estava feliz. Ele achava que ele era o Deus desse mundo. Daniel escreveu então para os cativos da Babilônia. Esse livro foi endereçado aos judeus que escaparam da morte durante a invasão babilônica e que, prisioneiros na Babilônia, estavam desesperançados, questionando exatamente isso. Por que Deus permitiu que isso acontecesse conosco? Por que nós estamos aqui, nós que somos o povo de Deus, nós estamos aqui debaixo do poderio de um rei ímpio, de um rei idólatra, de um rei mau, de um rei perverso?
O objetivo de Daniel com esse livro é mostrar que, apesar das circunstâncias, apesar de tudo aquilo, Deus continuava no controle. Ele era absolutamente soberano e, finalmente, ele haveria de triunfar e o seu reino haveria de ser implantado contra os reinos desse mundo. Daniel faz isso, o Daniel desenvolve esse tema do seu livro, contando 6 histórias que ele ou seus amigos enfrentaram enquanto estavam debaixo do reinado de Nabucodonosor, de Beltesazar e de Ciro. E ele mostra nessas histórias como Deus soberanamente interveio no momento certo, mesmo que seu povo estava lá cativo, e como Deus abençoou aqueles que foram fiéis no momento de crise. Depois o livro tem 4 visões que Deus deu a Daniel, com predições futuras, quando Deus então haveria de estabelecer o seu reino e reinar para todo o sempre. Esse livro é tão importante que ele é citado por Jesus, Daniel é citado por autores do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, ecoa a mensagem de Daniel na segunda carta aos Tessalonicenses e, sem dúvida, o apóstolo João se baseou nas visões de Daniel para escrever o livro de Apocalipse. O tema do capítulo primeiro que eu li para vocês é de como Deus favoreceu Daniel e seus amigos, que tomaram o propósito de permanecer fiéis a Deus e não se deixar influenciar pela cultura dos caldeus. Eles queriam influenciar e não ser influenciados. E essa foi uma decisão que eles tomaram. O propósito de Daniel com esse capítulo é encorajar os demais cativos a dizer para eles: resistam à influência do presente mundo, resistam à aculturação, mantenham a fidelidade a Deus, mesmo que o mundo ao redor de vocês está tentando influenciá-los para mudar a identidade de vocês, mudar a compreensão que vocês têm de vocês mesmos, mudar quem vocês são. Vamos primeiro olhar a narrativa, examiná-la mais de perto, e depois eu tenho 3 ou 4 aplicações para fazer para nós. Então a narrativa começa com o relato de como Deus entregou Jerusalém, a sua cidade, aos seus próprios inimigos, versos de 1 a 2. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Sitiar significa cercar, estabelecer estado de sítio. E o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, é outro nome para a Babilônia, para o templo do seu Deus e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Nabucodonosor era o imperador do reino da Babilônia, era o reino que despontava no cenário mundial como sendo a maior potência do momento. Já tinha feito várias conquistas de países mais poderosos do que Israel, e finalmente chegou a vez dos judeus. Antes disso, o reino do norte de Israel já tinha sido tomado pelos assírios. Essa queda aqui é a queda do reino do sul, que ainda subsistia. A razão pela qual, não dito aqui, não é? A razão pela qual Deus entregou a Jerusalém e os seus moradores na mão de Nabucodonosor foi por causa da idolatria do povo de Israel. O povo de Israel havia abandonado a Deus, cultuado os deuses dos povos ao redor. Deus mandou profetas que advertiram, profetas que disseram que o cativeiro haveria de acontecer, mas a nação não se humilhou, e então finalmente Deus, na sua ira e no seu furor, entregou o seu próprio povo ao castigo. Note que, embora a vitória seja de Nabucodonosor, mas Daniel, quando registrou, disse: Deus entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, porque Daniel sabia que quem mandava mesmo era Deus. E Nabucodonosor só conquistou Jerusalém porque Deus entregou nas suas mãos. E aí então, até o próprio templo, né, Deus entregou. Nabucodonosor pegou tudo e levou para a casa do seu Deus. O seu Deus, como eu disse, era Bel. Era o Deus chefe da Babilônia, era o Deus Sol, o Deus da terra e o Deus do fogo. E aparentemente a história, olhada do ponto de vista pagão, mostrava que Bel era maior do que Yahvé, o Deus dos judeus. Em seguida nós temos o relato de como Daniel e seus amigos eles são levados cativos para a Babilônia. Eu queria que você prestasse bem atenção aqui. Está aí do verso 3 até o verso 7. O rei mandou
no verso 3, que o Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, pegasse alguns jovens que eram da nobreza e também da realeza, de linhagem real. E que esses jovens tinham que ser de boa aparência, bem instruídos, inteligentes, capazes, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio do rei. E que Aspenaz deveria ensinar a ele a cultura e a língua dos caldeus. E aí o rei determina, não é, que eles comam uma determinada dieta, consistia aqui das finas iguarias da mesa real. Aí você imagina, tinha de tudo, caça, não é? Todo tipo de animal, fruta, especiarias, o que você imaginar tinha lá. E também do vinho que o rei bebia. Então, aquela era para ser a dieta desses jovens que deveriam ser tomados dos cativos da Babilônia. Eles deveriam passar 3 anos sendo educados e, finalmente, então, eles poderiam servir diante do rei. Isso fazia parte da estratégia de conquista do Antigo Oriente. Quando você queria acabar com um povo, quando uma nação dominava outra e você queria acabar com aquela nação, com aquela etnia, você fazia essas coisas. Você tomava a nobreza e a realeza, os jovens, e os tornavam eunucos. Eunucos aqui não quer dizer necessariamente castrados, como as pessoas às vezes pensam. Os eunucos que seriam destinados a cuidar do harém do rei, esses invariavelmente eram castrados, porque ninguém bota uma raposa para cuidar de galinheiro, né? Ninguém faz isso. Então, naturalmente, teria que ser castrado. Mas os eunucos faziam muito mais do que simplesmente tomar conta do harém do rei. Eles tinham outras funções na corte, funcionavam como sábios, como consultores, eram líderes do conhecimento, ocupavam posição dentro da administração da realeza e assim por diante. Então, o fato aqui de que esses jovens trazidos de Israel iam se tornar eunucos não quer dizer que todos ou algum seria castrado. A idade provável era entre 12 e 14 anos. Por que esse ponto é importante? Porque, embora o jovem judeu ele fosse instruído em casa nas leis do seu povo, na palavra de Deus, era somente aos 12 anos que ele ia oficialmente ao templo ser consagrado e passava a frequentar a sinagoga, onde a lei era lida e explicada. Então, se Daniel tinha aqui 16, 17 anos, ele era profundamente conhecedor da palavra de Deus. Ele conhecia a lei de Moisés, conhecia a história do seu povo e, mais importante de tudo, ele conhecia a palavra dos profetas antes do cativeiro babilônico, como especialmente Jeremias e Isaías. Nós vamos ver que tudo indica que Daniel tinha conhecimento desses profetas também. Muito bem. Em que a estratégia, então? Tomar esses jovens e mudar a identidade deles. Como é que se faz isso? Primeiro você ensina para eles uma outra língua. A língua que se falava em Israel era hebraico. A língua que se falava lá na Babilônia era aramaico. Uma está para outra como o português está para italiano. Então são parecidas, mas quem fala português não vai entender o italiano e vice-versa, embora algumas palavras sejam parecidas. Quando Israel voltou do cativeiro, 70 anos depois, os judeus tinham aprendido aramaico, que era a língua que Jesus falava. Jesus ministrou em aramaico, era a língua em Jerusalém durante o período apostólico. Era o aramaico, que era a língua que tinha sido aprendida no cativeiro. O hebraico ficou só nas sinagogas e no templo com os sacerdotes e rabinos, mas o povão falava realmente o aramaico que aprendeu lá. Então essa fazia parte da estratégia. Vamos ensinar uma outra língua, a língua dos conquistadores. É proibido falar na língua dos vencidos. Vocês não são mais povo, você não tem mais língua. Vocês vão agora falar nossa língua, nós que vencemos vocês. Vocês vão falar aramaico. Depois tinha que se mudar os costumes deles, a maneira como eles faziam as coisas. E especialmente a dieta, porque não tem nada que caracteriza mais um povo do que uma determinada forma de comer e a determinada alimentação. Né? Todo mundo sabe, por exemplo, que buchada, que é o melhor prato brasileiro, buchada de bode, é feita lá na minha Paraíba, lá em Recife, por aí, não é? Então é característico daquela região. E só quem é pernambucano, e nem todos, gostam, né? Piqui. Piqui é daqui, né? Eu aborreço piqui, né? Aborreço. Então, mas tem gente que ama, entende? Então, a comida, né, ela determina muito o povo. Então, fazia parte da estratégia de exterminar aquela raça, mudar a comida deles.
Vocês nunca mais vão comer aquelas comidas que vocês comiam na terra de vocês. Vão comer a comida dos vencedores. Comida dos vencedores. E vinha mais. Mudar o nome da pessoa. Você não vai mais se chamar fulano de tal. Você agora tem um novo nome. E mudar a religião da pessoa. Então, nome, comida, costumes, língua, que são marcadores, identificadores da nossa identidade, a estratégia era mudar tudo. Para que aqueles jovens que eram da realeza e da nobreza, e que seriam a futura geração, eles se tornariam caldeus. Eles se tornariam parte do povo de Nabucodonosor. Eles esqueceriam Israel, esqueceriam o seu Deus e tudo aquilo que eles tinham aprendido. E olha a mudança de nomes aqui. Ó. Daniel, diz aí o verso 7, foi chamado de Beltesazar. Beltesazar em aramaico significa Deus, Bel, proteja a sua vida. Bel, proteja a sua vida. Misael, o nome dele mudou para Mesaque. Quem é o que Acu é? Acu era outro deus da Babilônia. Azarias virou Abednego. Eu acho que dos 4, quem levou mais a pior foi Azarias, porque Azarias já não é um nome bom. E o nome que deram para ele, Abednego, não dá certo isso aqui. Então, significa servo de Nebo. Servo de Nebo, que era outro deus babilônico. Ou seja, gente, aqui nós estamos diante de uma terrível ameaça contra a fé no Deus vivo e verdadeiro que aqueles jovens tinham, na qual eles foram instruídos lá na sua terra, lá em Jerusalém, pelos seus pais, na sinagoga e no templo. Ou seja, aqui eles estavam sendo vítimas daquela estratégia cujo objetivo era influenciá-los para que eles esquecessem a sua identidade, quem eles eram, a que povo pertencia, e para que eles se tornassem caldeus por dentro e por fora. Ou seja, a situação de Daniel e dos seus amigos em muito reflete, guardadas as devidas proporções, a situação de vocês. Na universidade, no trabalho, no meio dos amigos, o que vocês veem nas mídias sociais, o que vocês veem na televisão, nos filmes que vocês assistem na grande tela, tudo, não pensem que essas coisas elas são neutras. Há uma ideologia por detrás, há um propósito por detrás. E o propósito é fazer você esquecer quem você é, e amoldar você, influenciar você para que você seja mundano, para que você seja parte desse mundo, para que você viva como esse mundo. E eles têm toda uma estratégia para isso, e não é muito diferente dessa daqui não. Do verso 8 até 13, Daniel registra a decisão que ele tomou juntamente com seus amigos. Foi uma resolução, veja o que diz o verso 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Ele resolveu não fazer isso. Ele não podia evitar ter que aprender aramaico, não tinha jeito, não é? Ele ia ter que aprender aramaico mesmo, até por uma questão de sobrevivência. Ele não podia evitar que trocassem o nome dele, mas tinha uma coisa que ele podia tentar fazer. Ele diz, eu não vou comer essa comida. E parece que Daniel fez isso exatamente pelo conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Na época de Daniel, no Antigo Testamento, a piedade pessoal, ou seja, o amor que o judeu tinha para com Deus, se manifestava através de 3 marcadores da identidade judaica, que era circuncisão, a guarda do calendário religioso, 3 festas, sábado, lua nova, e uma dieta que está prescrita lá no livro de Levítico. Aqui está uma lista. Lá em Levítico, Deus deu a Moisés uma lista dos alimentos que os judeus podiam comer, chamados de animais puros, e uma lista de alimentos que os judeus não podiam comer, que era a lista de animais impuros. Então, como é que alguém que era crente, temente a Deus, no Antigo Testamento, ele mostrava o seu amor a Deus, seu compromisso com Deus? Era guardando essas 3 coisas, além das demais leis que nós temos na legislação mosaica. Então, quando o rei muda a dieta de Daniel e dos seus amigos e diz que eles têm que comer das iguarias do rei, com certeza entre essas iguarias estava carne de porco, carne de coelho e carne de outras caças
que estavam lá na lista de animais proibidos para o judeu piedoso. Então, esse é o ponto aqui da decisão de Daniel. Ele resolve não se contaminar. Não é que a comida era ruim, mas que havia um caráter religioso ali. Algumas daquelas comidas eram proibidas para o judeu na legislação mosaica que Daniel conhecia muito bem. Então ele diz, isso aqui não, pode mudar meu nome, ok, né? Você pode me ensinar uma outra língua, tudo bem, mas isso aqui é uma contradição direta à vontade do meu Deus para mim. Então isso eu não vou fazer. Ele e os seus amigos, então, junto com os outros 3, eles tomam essa decisão de seguir aquilo que Deus havia determinado. Ele resolve não se contaminar. E ele, então, age, ele faz alguma coisa. Porque uma decisão só tem valor se ela for seguida dos atos que vão levar aquela decisão a um bom termo. É claro que Daniel estava consciente de que Deus é soberano e que Deus está por detrás de todas as coisas. Mas essa convicção não impediu Daniel de agir. E aqui eu aproveito para esclarecer um mal-entendido. Muita gente tem dificuldade em lidar com a soberania de Deus, que Deus está por detrás de tudo, que Deus decreta as coisas e governa o mundo de acordo com sua vontade, porque essas pessoas têm medo de que isso vai tirar a responsabilidade delas e a vontade de agir. Mas aqui você encontra um jovem judeu plenamente convencido que tudo que acontece por determinação de Deus. Ele acabou de dizer que a cidade dele foi derrotada porque Deus entregou, e ao mesmo tempo ele toma uma decisão e vai agir em cima daquela decisão. É claro que nós não estamos falando aqui da teologia da traseira do caminhão, onde geralmente está escrito, faz por ti que eu te ajudarei, não é? Isso é teologia ruim, não é? Tá que o pessoal bota na traseira do caminhão. Mas que há uma concorrência entre a plena soberania de Deus e o domínio dele sobre todas as circunstâncias e a minha responsabilidade de fazer aquilo que eu já sei que é correto e tentar fazer aquilo que eu sei que pode levar efeito à vontade de Deus. Crer na soberania de Deus não impediu Daniel de agir. Ele tomou uma decisão, não vou me contaminar. Deus não quer que eu faça isso. E aí ele age. E o que é que ele faz? Primeiro ele falou lá com o chefe dos eunucos, com o nome engraçado, né, o Aspenaz. Ele chama Aspenaz e diz no verso 8, ele diz lá o verso 8, que ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele deve ter começado com Aspenaz e dito, Aspenaz, você sabe que na minha religião, no meu país, na minha raça, nós não podemos comer esse tipo de comida que o rei mandou que fosse a nossa alimentação. Eu queria que você entendesse isso, que você nos ajudasse. E diz aí o verso 9, que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Como eu disse, as duas coisas andam juntinhas. Daniel foi, expôs o caso, fez um pedido e Deus tocou o coração do Aspenaz, não é? E olha a resposta aí do Aspenaz no verso 10. Porém, parece a princípio uma negativa, né? Porém, o chefe dos eunucos, que é Aspenaz, disse a Daniel, Daniel, tenho medo, porque se eu for dar a você o que você quer, né? Se eu for fazer o que você tá pedindo, né? Vai acontecer que vocês vão ficar assim fraquinhos, não é? Vai ficar pálido, o rei vai ver, vai dizer, Aspenaz, vem cá, entre esses jovens aqui, não é? Esses 4 aí, por que eles estão pálidos, né? Por que eles estão abatidos? E aí, a cabeça de Aspenaz já era, né? Aspenaz já era. Então você vai colocar a minha cabeça em perigo diante do rei. Estou lendo aqui o verso 10. Mas, embora não esteja, que deveria ter um versículo entre o versículo 10 e o 11, dizendo assim, mas apesar disso, Aspenaz disse, pode ir em frente. Porque foi isso que Aspenaz fez, senão Daniel não tinha feito o passo seguinte, que está no verso 11. Daniel foi falar com o cozinheiro. Né? Aspenaz deve ter dito, ok, eu vou estar correndo um risco, mas está autorizado, pode ir em frente. E então Daniel vai falar com o cozinheiro-chefe, verso 11, que tinha sido encarregado de cuidar deles. Tinha inclusive um maitre, né, um chefe, que ia preparar toda a comida, né, para Daniel e os seus 3 amigos. E Daniel, se sentindo autorizado, vai falar lá com o chefe, ele está confiante em Deus. E ele diz, no verso 12, ele faz um teste, ele pede uma chance ao
chefe dos cozinheiros. E nós conhecemos a história. Ele diz, durante 10 dias, você dá para a gente legumes e água. Legumes e água. E depois de 10 dias você examina a gente e compara com os nossos colegas que vão comer das coisas que o rei mandou que comessem. Porque de todos aqueles jovens que foram levados cativos, apenas esses 4, aparentemente, resolveram não se contaminar. Preferiram influenciar em vez de serem influenciados. Né? Então ele diz, Daniel diz, olha, faz uma comparação entre nós e os demais jovens que você trouxe lá de Jerusalém. E dependendo do que você enxergar depois disso, você faz conosco o que você quiser. E então Aspenaz concordou, o chefe dos cozinheiros concordou, e então o relato do verso 14 até o verso 21 é de como Deus abençoou e protegeu aqueles jovens que decidiram que o certo era influenciar e não ser influenciado, não serem esmagados pela cultura ao redor deles. Rapidamente então, nós já vimos como Deus estava abençoando a decisão de Daniel. No verso 9, nós já vimos como Deus inclinou o coração de Aspenaz. No verso 14, ele inclina o coração do cozinheiro-chefe. E aqui, no verso 15 a 16, nós lemos de como Deus abençoou Daniel no seu propósito. No verso 14, o cozinheiro-chefe concordou, fez a experiência durante 10 dias, e no final de 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então, quem disse que sua mãe estava errada quando ela mandava comer os vegetais? Né? Coma verdura, meu filho, né? Coma tomatinho, cenoura. Então, mamãe estava absolutamente correta. Né? Deu certo, funcionou. Funcionou. E com isso, diz aí o texto, no final do verso 14, que o cozinheiro-chefe viu que, na verdade, eles estavam mais coradinhos, mais robustos, mais dispostos. Ele então tirou, por conta própria, tirou aquela parte da comida do rei, conforme o Daniel e os seus amigos queriam. Diz aí o verso 16, o cozinheiro-chefe tirou deles aquela porção que o rei havia mandado que fizesse. Mas não parou aí. O verso 17 fala de como Deus dotou aqueles jovens com dons extraordinários. A esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência, em toda cultura e sabedoria. Deus os abençoou. E aqui não se trata de um processo natural. Aqui já indica uma ação sobrenatural de Deus. Deus os habilita e capacita extraordinariamente a entender, compreender, absorver, no sentido de não se moldar, mas compreender a cultura judaica, caldaica, e ser crítica dela. Mas a Daniel, final do verso 17, Deus deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. E nós não vamos ver o livro de Daniel todo, mas quem conhece o livro de Daniel vai ver que mais adiante Daniel vai ser um instrumento de Deus para interpretar sonhos e segredos e mistérios e revelá-los de como Deus haveria de agir na história da redenção. Inclusive esse padrão, mistério, revelação, que faz parte do ministério de Daniel, é o que mais tarde vai inspirar o ministério dos apóstolos. Vocês lembram que os apóstolos, quando escrevem, eles costumam dizer, eis que vos digo um mistério. Paulo faz isso pelo menos 4 vezes, eis que vos digo um mistério. Então, da mesma forma que Daniel era o intérprete dos mistérios e dos sonhos, no Novo Testamento, são os apóstolos que são os intérpretes dos mistérios de Deus e os registraram no Novo Testamento para nós. Porque Deus não tem nenhum mistério a respeito da história da redenção que ele não tenha revelado através dos seus profetas e apóstolos. São mistérios já revelados. Mas o protótipo é Daniel, dessa equação, mistério-revelação. Recebeu esse dom da parte de Deus. E não só isso. Diz aí do verso 18 a 19 que Deus fez com que eles se sobressaíssem aos demais jovens. Isso, decisão do rei, verso 18, eles comparecem à presença de Nabucodonosor, o rei fala com eles, conversa com eles, entrevista, faz todo tipo de pergunta e não achou, entre os outros jovens judeus, ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só um detalhe, você note que embora
os nomes tenham sido mudados, né? Daniel insiste em manter o nome deles, né? Ele está escrevendo para o povo dele. Então vocês podem me chamar do que quiser, mas eu me chamo do que eu quero. Eu sei o meu nome e a minha identidade. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem. Vê como ele mantém ainda aqui os nomes hebraicos. E aí então o rei escolheu aqueles 4 jovens e disse, vocês agora vão servir como eunucos diante de mim. E não teve ninguém mais sábio do que todos eles, diz aí o verso 20. E verso 21 diz que Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Nós estamos falando aqui de pelo menos 50 e poucos anos, 60 anos. Daniel ficou. Ele acompanhou Nabucodonosor morreu, o filho dele, o neto, ninguém tem certeza sobre isso, chamado Beltesazar, ocupou o trono. Daniel também serviu durante o tempo de Beltesazar. Depois veio Ciro e Daniel também serviu durante o período de Ciro. Ciro foi o governante que mandou Israel voltar para a Terra Prometida. 70 anos de cativeiro, Daniel serviu ali, influenciando sem ser influenciado. Só um detalhezinho, vocês todos conhecem a história dos reis magos que vieram do Oriente. Já leram? De onde é que vocês acham que eles vieram? E como é que vocês acham que eles sabiam do nascimento do Messias? Exatamente essa tradição que Daniel começou lá na Babilônia. E em vez de absorver a religião dos caldeus, ele plantou a semente do judaísmo, do messianismo, da chegada do Messias. E os caldeus, né, que são os sábios, eram as pessoas de inteligência, né, dos reis daquela época, eles preservaram aquilo que Daniel havia ensinado durante 60 anos, de maneira que quando a estrela apareceu, os sábios caldeus disseram, nós já vimos, isso é um déjà vu, alguém já ensinou alguém já falou de uma estrela no Oriente, diferente de tudo mais, que marcaria o nascimento do Messias. E aí eles vieram lá do Oriente a Belém, atrás, e perguntando, onde está o Messias? Onde está aquele que é nascido rei de Israel? De onde é que eles aprenderam isso? Eles vieram lá do coração da antiga Babilônia, lá da Pérsia, que era, a essa altura já estava debaixo do domínio dos romanos também. Muito bem, gente, que história, né? Maravilhosa. Vamos ver se nós podemos tirar algumas lições para nós aqui, antes de nós encerrarmos. O que Daniel queria ensinar ao seu povo, a quem ele escreveu? E, portanto, também a pergunta é, o que é que Deus deseja nos ensinar através de Daniel, a quem ele inspirou para escrever essa história? Primeiro, que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Ele controla a história, controla os seus eventos, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está dirigindo a história de acordo com o plano que ele estabeleceu. Se você não crer nisso, você sempre será influenciado. Você nunca vai influenciar. Porque para você tomar uma posição para não ser influenciado, você precisa ter uma base, você precisa ter um fundamento. E esse fundamento é Deus e suas promessas. É Deus e quem Ele é. Porque se você não tiver firme esse fundamento, você vai ser levado com a multidão. Você vai ser arrastado pela pressão dos caldeus sobre você. Você vai perder sua identidade, você vai perder seu nome, você vai perder a sua religião, você vai perder os seus costumes, você vai perder tudo isso. Você vai se tornar uma outra pessoa. Deus guia as circunstâncias, sim. E Ele favorece aqueles que resolvem não ser influenciados em influenciar. Ele inclina os corações até dos inimigos, de Aspenaz, do cozinheiro-chefe, certamente de Nabucodonosor também, para que pudesse aceitar aqueles 4 jovens na própria corte. Deus está no controle, Ele age miraculosamente. Ele pode fazer isso de maneira não sobrenatural, porque às vezes as pessoas dizem assim, se não tiver sobrenatural, Deus não está lá. Que conversa! Veja como Deus está por detrás aqui, Ele está tecendo essa história, usando o sistema de causa e efeito. Foi lá, pediu, recebeu, bateu, a porta abriu. Então Deus não age só no sobrenatural, Ele age no dia a dia, no cotidiano, nas decisões que você toma, em respostas às orações que não parece ser coisa sobrenatural. Mas também é Ele que faz legumes funcionarem. Né? Tem algo miraculoso aqui, 10 anos de legume e água, não dava para fazer esse resultado não.
É humanamente impossível, né? Então ele age, né, inclinando os corações e fazendo esse tipo de coisa. Então, se você não crer nisso, que Deus é soberano, então dificilmente você vai ser alguém que influencia, mas você vai ser um influenciado. Segunda coisa que eu entendo que Daniel quer ensinar aqui aos seus patrícios que estavam lá na Babilônia, escravos, né, submissos, é que Deus recompensa aqueles que permanecem fiéis a Ele, mesmo em meio a esse mundo mau, aqueles que não se deixaram influenciar. Muitos amigos de Daniel se deixaram vencer e se amoldar pela religião dos caldeus. Eles sacrificaram os seus valores, a sua crença em Deus, mas Daniel ficou firme juntamente com seus amigos e ele foi recompensado. Queridos, é triste ver muitos jovens cristãos se deixarem vencer pelo mundo e serem influenciados. Eles, inclusive, nem veem qual o problema. Comem a comida do mundo, bebem a bebida do mundo, desfrutam os prazeres do mundo, servem aos seus deuses e aprendem os valores mundanos. Isso é muito comum na igreja. Sexo antes do casamento, isso nunca foi valor cristão. Mas isso é valor do mundo. E parece tão normal para tanta gente dentro da igreja. Levar a namorada para um motel, para o apartamento ou para o banco de trás do carro. Como se fosse a coisa mais comum. Isso os ímpios fazem o tempo todo. E eles ficam fazendo pressão. Eles querem mudar até o seu gênero. Ideologia de gênero. Querem até mudar seu gênero. Está dizendo assim, você pode ser outra coisa se você quiser, você não é homem, você não é mulher, você pode ser o que você escolher. A última vez que eu li, tinha 16 combinações possíveis, né, do que é que você pode escolher e ser. Eles querem mudar até o seu gênero. Não é só o seu nome e a sua religião, não, mas a sua identidade, aquilo que faz você ser o que você é. E essa doutrinação está na universidade, está nas escolas, está na mídia, está nos filmes. Cada vez mais. Você vai assistir A Forma da Água, aquele filme aí premiado e tudo mais, e não percebe que é uma defesa do bestialismo, defesa de amor entre espécies. Está lá, e você absorve aquilo, gosta daquilo, às vezes nem percebe, né, o que é que está acontecendo por detrás. Toda essa doutrinação, eles querem mudar você, quem você é, o seu Deus, a sua fé, o seu nome, e até aquilo que é mais fundamental da personalidade, o seu sexo. Eles querem mudar isso. E é triste ver, às vezes, os jovens caminhando nessa direção. Dentro da igreja eles não percebem isso. O livro de Daniel, esse capítulo, nos mostra que é possível você dizer não. Por isso que eu disse, se você crê que Deus está no controle, que Ele é Senhor, você pode dizer não. Você pode resolver que você não vai se contaminar. E Deus vai lhe dar graça. Ele vai abrir portas para você. Ele vai abençoar você. Claro, você vai ter oposição. Claro que vai. Mas Deus vai cumprir em você o propósito dele. Você vai ser testemunha dele lá no coração da Babilônia, como Daniel foi até o reinado de Ciro. Até o fim ele foi. Graças a essa decisão. E a última coisa que eu queria trazer para vocês aqui, eu não posso dizer que essa era uma coisa que Daniel tinha como objetivo, porque não está explícito, mas eu fico me perguntando o que é que levou Daniel a ter tamanha confiança, tamanha determinação, quando tudo parecia perdido. E aí eu me lembrei exatamente disso. Daniel devia ter uns 17, 18 anos de idade, talvez, e Daniel conhecia as Escrituras. E certamente ele conhecia as palavras do profeta Jeremias que foram ditas antes do cativeiro. Lá em Jeremias 25, no verso 11, Jeremias disse: o tempo de cativeiro será 70 anos. E Daniel cria nisso. Daniel sabia disso. E no fundo do seu coração, eu imagino, ele dizia: isso aqui só vai durar 70 anos. Eu só tenho que ficar firme até o fim. Porque Deus vai triunfar. Ele vai trazer a libertação e a vitória para o seu povo. Ele creu na Escritura e esse é meu ponto. A pergunta é, você vai resistir à influência do mundo com base em quê? Não é uma decisão sua. Tipo assim, você reunir toda a sua força de vontade e dizer assim, eu vou, né? Eu sou raçudo, eu vou mesmo. Que você não vai conseguir. Mas tem uma base maior do que a sua força de vontade. Tem uma força maior
uma base maior do que sua força de vontade, que é a Escritura, é a palavra de Deus, a promessa de Deus. Daniel conhecia a palavra dos profetas, ele conhecia a palavra de Moisés, por isso ele tomou essa decisão, e eu creio que é aqui que ele se firmou. Deus prometeu que isso vai ter um fim. Ele prometeu que finalmente ele vai ser vitorioso, e eu vou permanecer, eu vou ficar firme, porque eu quero ver a vitória de Deus, e com a vitória dele, a minha também. Que você nessa noite faça uma revisão da sua vida. Você se examine à luz da palavra de Deus. Se você de fato vai ser uma influência no meio desse mundo perdido, no meio dos caldeus que nos cercam, ou se você vai deixar que eles mudem quem você é e transformem você num deles. Que Deus nos dê graça. Queridos, eu oro por vocês, meu coração se aperta por vocês, e eu me alegro também pelos muitos de vocês que, como Daniel, disseram: é aqui que eu fico. Meus pés estão firmes na rocha, na promessa de Deus. Que Deus os fortaleça. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo exemplo do jovem Daniel, que não se deixou mudar pela cultura dos caldeus, porque estava firme, que sabia que Yahvé é maior do que Bel, e que nunca se curvaria diante de Bel, mas que te serviria até a morte. Te damos graças porque tu permaneces o mesmo. Te damos graças pelos muitos jovens que resolveram não se contaminar com as iguarias do rei. E nós oramos por aqueles que têm beliscado, aqueles que têm provado um pouquinho aqui e ali. E nós oramos também por aqueles que têm se empanturrado com as iguarias do rei. Oh Deus, tenha misericórdia. Levanta jovens nessa geração que possam guiar a tua igreja, o teu povo, para aquilo que o Senhor já determinou, que é a vitória final da noiva, da esposa de Cristo, da igreja gloriosa, sem ruga e sem mácula. Abençoa, Senhor, esse tempo que nós teremos juntos aqui, que seja um tempo de refrigério e de mudança. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.